Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. O dia que eu achei um tufo de cabelo loiro no banheiro do meu namorado, e eu sou morena. Eu espero real que meu ex não veja esse vídeo. Eu e esse meu namorado, a gente ficou junto durante um bom tempo. A gente se conheceu na faculdade. Porém, depois de um tempo que a gente estava junto, ele recebeu uma ótima proposta de trabalho e precisou mudar de cidade. Foi um choque pra mim, porque eu sou muito ciumenta. Então eu tinha muito medo daquilo não dar certo. Só que mesmo com esse sentimento de medo, eu sempre apoiei ele em tudo. Então ficou combinado assim, um fim de semana eu ia pra lá e no outro fim de semana ele viria pra cá, pra minha casa. A gente ficou fazendo isso durante alguns meses. Até que chegou um fim de semana que era o meu fim de semana de ir pra lá. Porém, eu cheguei bem cedo na cidade dele e a hora que eu cheguei ele ainda estava no trabalho. E como eu tenho a chave do apartamento dele, eu fui direto pro apartamento dele. Chegando lá, eu já cheguei observando tudo, né? Já cheguei olhando tudo. Então, guardei minhas coisas e fui fazer xixi. Fiz, terminei, me limpei. E a hora que eu fui jogar o papel no lixo, eu percebi que o lixo estava cheio. Então, eu fui trocar o lixo. E assim que eu abri a tampa do lixinho, eu me deparo com um tufo de cabelo loiro, bem em cima assim, sabe? Gente, a hora que eu vi aquele cabelo, eu tremia, o meu coração ele pulava, não era normal aquilo. Então eu corri, peguei meu celular e tirei uma foto daquele cabelo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei lidar muito com os meus sentimentos. Então, ao mesmo tempo que eu queria, ir embora, que eu queria pegar minhas coisas, eu queria sumir, eu queria ficar ali porque eu queria uma explicação. Como eu tenho ansiedade, tem o remédio certinho que eu tomo quando eu fico muito agitada. Então eu fui, tomei e deitei. E ali eu acabei pegando no sono. Quando eu acordei, era ele já me chamando. Então eu recebi ele normal, tratei ele normal. Como eu tava sobre o efeito do remédio, então tava fácil de disfarçar, porque eu tava bem tranquila. Então pensei comigo, não vou agir hoje. Amanhã, quando eu tiver mais calma, eu vejo o que eu faço. No dia seguinte, a gente acordou e a gente foi almoçar fora. Chegando lá no restaurante, eu pedi o celular dele para poder tirar uma foto no espelho do banheiro. Falei para ele que a minha câmera tava ruim. Ele ficou bem sem graça, mas ele deu o celular. Então eu corri pro banheiro e fiz login no Insta dele no meu aparelho. Ou seja, o Insta dele tava logado no meu aparelho agora. Então eu fiz, tirei uma foto e voltei pro restaurante e devolvi o celular dele. Quando a gente terminou de almoçar, eu falei pra ele que eu ia embora mais cedo porque eu tinha muita coisa pra fazer, trabalho acumulado. Eu pensei que ele ia insistir pra eu ficar, mas ele só concordou. Então ali ele me levou até a rodoviária e da rodoviária eu fui embora pra minha casa. No caminho até a minha casa, eu fui mexer no Insta dele pra procurar, pra ver se eu achava alguma coisa, alguma pista. E achei. Ele estava saindo com a funcionária dele. Gente, tinha tudo. Conversa, reação, curtida, comentários, tudo. Ele é o fã número 1 dela. Então eu peguei e tirei print de tudo aquilo que eu tinha visto. Tudo mesmo. E mandei para ele junto com a foto do cabelo. Na mesma hora ele começou a me ligar e eu recusando, ele ligando e eu recusando. Então ele foi e me mandou uma mensagem dizendo que eu estava viajando, que não existia aquilo que eu estava vendo, que eu estava criando coisas na minha mente e, óbvio, dizendo que eu era doida. Clichê, né? Então eu respondi pra ele que tudo bem, porém nada faria eu mudar a minha decisão de estar terminando com ele. Beleza. Na primeira semana que a gente ficou largado, ele ainda me mandava mensagem dizendo que me amava, que não sei o que, sabe? Ele ainda, ele ficava atrás. E a tonta aqui pensando comigo, se ele me ama, ele não vai desistir. Mas ele desistiu. Um mês depois, ele assumiu essa funcionária dele e já teve até filho. E foi aí que eu entendi que namoro à distância realmente não dá certo. Pelo menos pra mim, não deu.
Hoje eu vim contar a minha história de vida, que não é uma história muito normal, mas não deixa de ser a minha história. Quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi a minha virgindade com ele. E logo os meus pais descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou e com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido ele não gostava muito de sexo. Mas como eu era muito nova e naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele jeito. Eu não tinha uma referência boa de casamento, então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim. Até que um certo dia, depois de muito tempo casada, eu precisei ir ao dentista. Eu comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui, ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele. Até que um dia o meu marido me acompanhou e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem, só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. Beleza. Eu precisei retornar no consultório novamente outro dia e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook e eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado em mim. Então eu cheguei em casa e entrei no Facebook. E assim que eu entrei, realmente ele tinha mesmo mandado a solicitação. Eu fui e aceitei. E a partir daí, sempre que dava, a gente sempre trocava ideia. Até que um dia ele me chamou para sair. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. A gente saiu para almoçar e depois a gente acabou ficando. Naquele dia, eu voltei para casa, sim, com um peso sim na consciência. Só que ao mesmo tempo que eu tava com aquele peso, eu tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia, sabe, essa sensação maravilhosa. Eu tava muito feliz. Tudo bem, tudo certo. Um belo dia eu tô deitada pra dormir e recebo uma mensagem. Eu recebi uma mensagem e quando eu fui ver quem que era o meu dentista. E na mensagem ele falava que ele ia fazer um churrasco na casa dele e que ele fazia muita questão que a gente fosse. A gente, no caso, era eu e o meu marido. Eu fiquei meio com medo na hora de mostrar aquele convite pro meu marido e sei lá, ele desconfiar de alguma coisa. Mas como eu queria muito ir, eu acabei mostrando a mensagem pra ele. E foi tudo tranquilo, ele não desconfiou de nada e ainda aceitou ir no churrasco. Até que chegou o dia do churrasco e a gente foi. Chegando lá, tava bem tranquilo, tinha poucas pessoas. Até que conversa vai, conversa vem, conversa aqui, conversa ali. Eu percebi que o meu marido e o meu dentista fizeram uma amizade, começaram a conversar e eles não pararam mais. O meu medo era do dentista, sei lá, tipo, beber muito e acabar soltando alguma coisa. Mas até que deu tudo certo, correu tudo bem. Enfim, até que se passou vários dias desde aquele dia do churrasco. E desde o dia do churrasco, o meu dentista ele não me mandou mais nada, nenhuma mensagem. E como eu tinha uma consulta próxima com ele, eu também resolvi não mandar nada e, sei lá, conversar com ele pessoalmente. No dia da consulta, eu cheguei lá, entrei na sala dele e eu percebi que ele estava muito quieto. Não falou muito comigo, ele só falou o básico realmente sobre o trabalho dele mesmo. E eu fiquei totalmente sem entender nada. Então eu resolvi também não falar nada, ficar quieta. Aquele dia eu fui embora super incomodada com aquela situação. Então eu desencanei, decidi deixar isso pra lá. Então, um tempo depois, arrumando o guarda-roupa, eu achei uma blusa de frio no guarda-roupa do meu marido. E eu lembrei que eu já tinha visto aquela blusa no meu dentista.
Eu corri pra internet pra ver se eu achava alguma foto do dentista com aquela blusa pra eu ter certeza que eu não tava louca, e eu achei. Então eu salvei a foto e assim que o meu marido chegou, cheguei nele, mostrei a blusa, mostrei a foto e falei pra ele: "O que que é isso daqui?" Ele olhou pra mim, super calmo, e disse que a gente precisava conversar. Ali eu gelei. Ele foi super honesto comigo em tudo. Contou que depois do churrasco, ele e esse meu dentista, eles começaram a conversar e que ele acabou descobrindo um sentimento pelo meu dentista. Sentimento que ele já havia sentido por outro homem, porém que ele ficava confuso. E por conta dos nossos pais, ele tinha muito medo de se expor. E disse que ele não aguentava mais viver uma vida de mentira, porque ele não era feliz comigo. Então eu perguntei pra ele se eles estavam tendo um caso e ele disse que sim. Só que até aí eu percebi que ele não sabia de nada sobre eu ter ficado com o dentista também. Ai, gente, mas eu fiquei tão mal com aquela situação. Porque quando eu achei que alguém estava realmente interessado em mim de verdade, a pessoa estava só me usando. Então, naquela mesma semana, a gente anunciou pra nossa família a nossa separação. Eu pensei que ele não ia querer falar o motivo, mas ele acabou falando. A nossa família quase deserdou a gente. E hoje, atualmente, o meu ex-marido é casado ainda com esse meu dentista. Eu não me consulto mais com esse meu dentista. Eu não sei explicar bem qual foi o meu sentimento com tudo isso, mas a minha raiva maior que eu tenho é do dentista. A raiva é por ele ter me usado. Ele podia muito bem ter sido sincero ou chegado direto no meu marido, não precisava passar por mim, mas enfim. Ao mesmo tempo, eu sou muito grata por tudo isso ter acontecido, porque hoje eu realmente estou vivendo a minha vida. Eu moro sozinha, tenho meu trabalho, me sustento e faço tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Mas eu não fazia por medo da minha família e também porque eu era casada. É muito difícil contar essa história, porque parece que ficou um pouco do que aconteceu, mas um pouco foi apagado da minha memória. Meus pais sempre foram separados, meu pai casado com a minha madrasta, minha mãe sempre foi mãe solo, cuidando de mim e do meu irmão. Mas com o tempo, às vezes a minha mãe deixava a gente ficar na casa do meu pai para ela trabalhar, para ela fazer as coisas, e o meu pai, ele sempre me rejeitou. Eu sempre senti uma rejeição porque eu não sentia o amor de um pai comigo. Aquele carinho, aquele afeto, aquele cuidado, aquela atenção. Meu pai não era assim comigo. E eu sentia muita falta dele. Então eu cresci acreditando que eu era rejeitada pelo meu pai. Bom, o tempo foi passando. Eu fui crescendo, fui tendo a minha vida, minhas coisas. E com 11 anos de idade, eu comecei a ter um pouco de corpo. Minha mãe começou a trabalhar de garçonete e pediu pro meu pai para ficar comigo e com meu irmão à noite. E assim foi. Nós chegamos na casa do meu pai. A minha madrasta tinha ido pro Monte Evangelista, então ficou só eu, meu pai e o meu irmão. Nós deitamos todos na cama do meu pai. E eu acordei de madrugada com o meu pai com a boca no meu peito, sabe? Nos meus seios. O que eu achei aquilo muito estranho, e ele pegava na minha parte íntima e eu sabia que aquilo não era certo, que aquilo não era legal e que o que meu pai estava fazendo não era uma coisa de pai para filho, mas é muito difícil você se olhar no espelho e você falar, cara, o meu pai fez isso comigo. É difícil a gente aceitar que a gente passou por essa situação. Uma pessoa que ela não foi preparada para ela se expressar, uma pessoa que não tem liberdade de falar o que sente, a vontade é tentar tirar a própria vida, porque não existe razão para continuar. A gente quer com 11 anos que o garoto da escola olhe pra gente, que o garotinho que estuda com a gente ache a gente bonita, que o corpo entre as nossas amigas de 11 anos de idade seja visto pelos garotinhos, não por um pai que não me vê como uma filha. Bom, todas as vezes que minha mãe falava que a gente tinha que ficar com meu pai para ela trabalhar, para mim era um sufoco, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo.
Eu não tive coragem de contar isso pra ninguém, porque eu não queria nem acreditar que tinha acontecido, entende? Eu fiz assim, ó, não aconteceu, vai apagar da minha memória, não aconteceu. E eu quis carregar isso, de que não tinha acontecido nada. Até que minha mãe falou que depois da aula, no outro dia depois da aula a gente teria que ir pra casa do meu pai, ela não ia ficar em casa, que não seria legal ficar lá, era mais seguro e era melhor. Mais seguro. Bom, esse dia eu decidi que eu ia com a minha camiseta de uniforme mais larga pra não marcar os meus seios e ia de calça leg, porque a calça leg fica pregada no corpo e a blusa grande ela tampa, então é mais difícil de tirar, né, de mexer do que um short, uma saia ou algo do tipo. Pois bem, eu saí da escola esse dia e fomos pra casa do meu pai. Meu irmão, ele saiu, eu não lembro se ele foi encontrar os amigos, eu não lembro, eu juro que eu não lembro. Só lembro que eu fiquei sozinha com ele. Eu tava sentada na sala assistindo televisão. E ele veio por trás de mim. E aí ele pegou assim, passou as mãos por debaixo dos meus braços e começou a beijar o meu pescoço. Eu tinha só 11 anos de idade. E ele começou a me tratar e a falar várias coisas e tal, e me chamando pra ir pro quarto. E eu falando pra ele que eu não queria. E ele me levou pro quarto, mesmo assim. E aí ele tirou a minha calça leg. Enfim, ele fez o que ele queria fazer. Ele me machucou, ele penetrou. Ele me tratou como adulta, sabe? Ele me tratou como se eu fosse uma mulher, como se eu fosse experiente, como se eu já tivesse feito aquilo antes. Sem um pingo de trauma, sem um pingo de remorso, sem um pingo de peso, sem um pingo de responsabilidade, um pingo de cuidado. Ele só se satisfez e me usou. E provou, né, assinou embaixo de que eu realmente nunca fui filha. Porque um pai de verdade não faria isso com uma filha. Muito pelo contrário, defenderia eu desse tipo de homem. Pois bem, no final das contas, ele ficava olhando pra mim, eu pedindo pra ele parar, eu tava sentindo muita dor. E ele começou a falar assim pra mim que eu só não podia contar isso pra ninguém, porque a empresa dele era uma grande empresa e que ele me amava e que quando eu crescesse a empresa ia ser minha, que eu ia ser uma grande empresária e que eu ia acabar com a vida dele se eu contasse isso pra alguém, que aquilo era amor. E ele tentou me manipular. Ele tentou fazer a minha cabeça no meio de um trauma, no meio de uma dor. Se vocês acham que eu fiquei traumatizada porque ele pegou nas minhas partes, imagina como é que eu fiquei depois dele, sabe, dele me usar, dele colocar aquela coisa nojenta dentro de mim, o tanto que eu fiquei bloqueada. Eu lembro que eu me revoltei e ninguém entendia o motivo da minha revolta. Por que eu não queria mais estudar? Eu perdi o interesse em tudo, em todos. Eu fiquei brava, eu fiquei com ódio. Eu queria descontar, eu não sei, a dor que eu sentia, a raiva que eu sentia em cima de alguém. Eu queria expressar isso de algum jeito. Então, com 13 anos de idade, 2 anos depois de muita revolta, muita discussão, muita briga, minha mãe tentando, sabe, me corrigir, me colocar no eixo, eu não conseguia falar. Eu decidi que eu ia sair de casa. Eu saí de casa com 13 anos, eu fui morar com um traficante, comecei a mexer com drogas, comecei a usar as drogas mais pesadas que vocês possam imaginar. E a minha mãe, ela vinha sempre atrás de mim, ela nunca desistiu de mim, ela ligava, ela vinha atrás, ela me procurava, ela pedia pra eu voltar, ela sofreu muito comigo, sabe? E eu me sentia muito mal, e por muito tempo eu não sabia como eu ia sair disso, sabe? E por muitas vezes eu pensei em me matar mesmo, porque seria mais fácil, porque eu não conseguia lidar, sabe, com o que aconteceu. Eu não sabia como eu contar isso pra alguém, e eu acreditava que por ter passado 2 anos, ninguém ia acreditar em mim, não ia ter como provar, porque eu não era mais virgem. Como é que eu ia provar que foi meu pai que tirou minha virgindade? Eu tinha que ter feito isso lá atrás, entendeu? Então eu me culpava, e aí essa culpa começou a martirizar na minha cabeça, tipo, como eu sou burra, por que eu não fiz nada, por que eu não falei, por que eu não procurei a justiça? E parece que já era tarde pra isso, sabe? Então,
isso fazia com que eu quisesse estar sempre usando droga e tá sempre me mutilando e tá sempre tentando ver um corte, assim, pra saciar a dor que eu sentia. Era tudo muito doloroso, mas chegou um momento que, com 16 anos de idade, depois de eu ficar bastante tempo tentando, assim, justificar tudo isso, a minha mãe veio atrás de mim, minha mãe orando. A minha mãe começou a implorar, ajoelhada, sabe? Pedindo perdão, se ela fez alguma coisa pra mim, se ela deixou de me dar algum apoio, porque ela queria ser minha amiga, ela queria entender por que eu tava sofrendo, o que tava doendo, o que ela me fez. E eu decidi contar pra minha mãe, sabe? E assim, quando eu contei pra ela, foi muito bom, porque ela me deu muito apoio. Ela me abraçou, ela me beijou, e ela me pediu perdão por ter deixado eu com meu pai, que assim, eu também não tenho como culpar minha mãe, entende? Ela deixou com a pessoa que ela mais confiava, que era com o pai. Depois de uma mãe, quem é a pessoa mais confiável pra ficar com o filho? O pai, entendeu? Ela nunca imaginou que o lugar que ela tava pensando que tava me deixando segura, na verdade, tinha feito o que fez comigo. Enfim, depois que eu contei, eu tirei um nó, assim, um peso, uma carga, uma coisa, assim, fiz, sabe, como se eu tivesse vomitado, desintoxicado, botado pra fora, sabe? É como se tivesse uma ferida por dentro, cicatrizou por fora, mas por dentro tava podre, sabe? Então, foi muito bom ter falado, foi muito bom ter contado o que aconteceu. E minha mãe começou a pagar psicólogo pra mim, me afastei 100% do meu pai, óbvio, nunca mais quis falar com ele, nunca mais. A minha mãe também, ela falou, minha filha, muito assim, como é que a gente faz? Você quer denunciar? Você quer? E eu falei pra ela que não, porque igual eu falei, já tinha passado 2 anos, a gente não sabia como é que a gente ia provar isso, ficamos com medo, e eu não queria me expor também, porque igual eu falei, se eu tivesse contado no dia que aconteceu, eu tinha pedido pra ela, porque a gente tinha feito exame, tinha colhido o sêmen, tinha feito tudo e tinha provado, e ele teria sido preso, e a justiça teria sido feita, e eu não ia ter vergonha de ninguém saber do que tinha acontecido, porque eu ia ser só mais uma vítima pronta pra ajudar outras vítimas. Só que depois de tudo que aconteceu, eu perdi a credibilidade, porque eu fugi de casa, porque eu me envolvi com traficante, porque eu usei drogas. Então, assim, tudo que eu falava, as pessoas não davam a importância, davam valor. Minha palavra não era tão... não tinha mais validade, entende? Então, eu não quis mais. Então, eu comecei a fazer sessão com a psicóloga, comecei a entender, comecei a me curar, sabe? Comecei a procurar o caminho certo, a trabalhar, a me perdoar, sabe? Porque o meu pai, nem posso chamar aquele cara de pai, mas ainda não consegui perdoar, entende? Eu fui vivendo minha vida, conheci uma pessoa, sempre fui muito bloqueada, assim, com homens, com tudo, e eu contei pra ele toda a minha história, porque eu não queria ficar com a pessoa que não soubesse do meu trauma, da minha vida. E ele me apoiou. Hoje é ele que paga meu psicólogo, não é mais a minha mãe. Eu sou casada, sabe? Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Mas eu sempre falo pras pessoas que é muito importante, muito importante a confiança que um pai e uma mãe dá pra um filho, porque... meu pai me manipulou total e eu acreditei na manipulação dele. Então é muito importante a gente falar com os nossos filhos de forma muito abrangente. Não é só falar que não pode tocar no corpo, é falar que se alguém te ameaçar e que se alguém tentar falar, não conta porque senão vai acontecer, isso é ameaça, é manipulação, entendeu? Essa pessoa tá com medo da vítima, essa é a verdade. Quando o agressor, ela propõe essa manipulação pra vítima, é que ela tá com tanto medo da vítima que ela tá oferecendo flores depois de machucar essa vítima com medo de voltar pra ela a maldade que ela fez. Porque ela tá aproveitando da inocência de uma criança. Então a gente precisa de explicar isso com clareza, o que é a inocência e como o adulto tira essa inocência, o que ele usa, quais são as palavras, como ele manipula, porque é só assim a gente consegue colocar na cabeça das crianças que o agressor, ele fica na nossa mão depois dele praticar a agressão, entendeu? E assim a vítima cria coragem e força pra falar, pra contar, pra buscar ajuda e justiça, sabe? Justiça. E eu uso muito a minha história com outros jovens, principalmente porque eu caí no mundo das drogas, me envolvi com gente errada e graças a Deus eu consegui sair de tudo isso quando eu falei, quando eu, sabe, tirei de dentro de mim. Eu tive o acolhimento da minha mãe, eu tive psicólogos e hoje eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Então busquem ajuda, tomem cuidado.
Denunciem, disque 100 se você não sabe pra quem discar. Eu podia ter discado 100 naquela época e ter feito o alvoroço, já que eu não tive coragem de contar pra minha mãe. E então, não precisa ter vergonha, gente. Não tenham vergonha. Não deixe o agressor sair impune dessa. Denunciem, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Me curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante. E até o próximo vídeo. Fui!